Glória a Deus. Vamos abrir em Malaquias 3:8. Cortam. Malaquias 3:8. Quando o povo se afasta de Deus, tudo fica mais complicado. Quando o povo anda com Deus, ele sabe que está debaixo da bênção e muitas das vezes nem nota, nem dá por isso e está a ser abençoado constantemente. Mas quando o povo se afasta de Deus, ele começa a notar que há diferenças. Que antes estava abençoado sem querer, por assim dizer, e agora sente falta dessas bênçãos. À medida que o povo se afasta de Deus, começa a ficar negativo. Começa a ter comportamentos diferentes. Pensa mais na injustiça, pensa mais naquilo que está certo, que está errado, muito menos buscando a Deus. E isso torna-se um problema grave. Isto foi o que aconteceu na altura de Malaquias, e Malaquias, um profeta, agarrou e falou para o povo. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sei de casos de pessoas que foram comprar pneus para um carro e esses pneus duraram muito tempo. Eles até estavam impressionados como é que uns pneus num carro pode durar tanto tempo. Tantos quilómetros, fazer tantos quilómetros. Mas fez. Uma dada pessoa que foi comprar uma bilha de gás e essa bilha de gás durou muito tempo. Faziam a mesma coisa, tomavam os mesmos banhos, faziam as mesmas coisas, mas a bilha de gás durou mais tempo que o normal. Eu quero que você entenda, quando você tem Deus, as coisas começam-se a alterar e a mudar. E quando você confia nele, quando você é dizimista, quando você dá para Deus, ele restitui de volta e o abençoa muito mais ainda. Portanto, o que vamos fazer é semear em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Meu Senhor, grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço. Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Vamos lá dizer obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada vamos ter falta nunca, porque estamos a confiar em ti. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Gênesis. Vamos começar no 1:1. É um bom começo. É começar no princípio. Amém? Gênesis 1:1. 1:1.
Gênesis 1:1. Eu, na sexta-feira, falei sobre precisamente, não é? Não. Precisamente. E agora vamos falar sobre precisamente 2. Nós temos que entender como é que Deus faz as coisas para podermos entender como é que Ele opera a nosso favor. Ahm, Se nós fôssemos fazer algumas coisas, se calhar, quando fizéssemos, pensávamos, não vamos fazer assim, vamos fazer um determinado assunto. Mas se calhar, como nós não estamos habituados a trabalhar num determinado assunto, não faríamos. Por exemplo, vamos construir uma casa. E então vamos construir uma casa e começa-se logo a pôr tijolos e a casa começa a crescer e a subir e tudo mais. Então e a estrutura da casa, onde é que está? A pessoa devia ter afundado primeiro, criado caboclos para criar uma estrutura para que a casa sustenha e não abane. Mas muitas das vezes na nossa operação, na nossa vida cotidiana, não pensamos assim. Pensamos em fazer e depois, à medida que vamos andando, vamos resolvendo o que é para resolver. Com Deus nunca é assim. Nunca, 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 nunca é assim. Eu acho, eu comparo muitas vezes Deus a um arquiteto. Um arquiteto é impressionante. Cada vez que ele faz uma maquete, ele sabe tudo, a pormenor. Os valores das peças, inclusive perante a cotação de mercado e perante a cotação do mercado, e conforme a cotação do mercado está, a casa pode custar tanto, é impressionante. Mas Deus é mais impressionante ainda em relação a isso. Ele vai ao pormenor, vai precisamente àquilo que é necessário. E eu quero-vos mostrar um pouco de como Deus opera. E diz aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele tinha tudo o que era necessário para começar. Para começar uma obra grandiosa que fez, que foi o planeta Terra. E nesta obra ele tinha tudo. Tinha o quadro para poder pintar, tinha as tintas, e tinha aquele que ia fazer a operação dos milagres, o Espírito Santo. Eu quero que você entenda que a Terra era sem forma, vazia, sem nada. Era talvez como a nossa Lua. Mas Deus quis tornar alguma coisa especial. E é aqui que nós começamos a ver. Deus começou por criar o quê? Luz. Criou o Sol, à distância exata da Terra. Você sabe, se a Terra ficasse mais próximo do Sol, ficava muito quente. Você sabe, se a Terra afastasse mais do Sol, ficava muito fria. Ela está à distância exata do Sol. Deus disse: haja luz, e houve luz. E a luz era boa. E depois fez uma separação entre a luz do dia e entre a luz do dia e a noite, para que pudesse haver descanso. Deus criou tudo ao pormenor. E é aqui que eu quero meter um parênteses. Cada vez que você ora sobre um assunto, Deus não se preocupa só sobre o assunto que você orou, pediu. Ele vai se preocupar no pormenor para que o assunto fique estabelecido na sua vida. Por isso é que eu estou-lhe a mostrar como é que Deus opera, para você perceber que há coisas que levam tempo para resolver. Há coisas que não são instantâneas a resolver, porque tem que haver um preparo. Deus é preciso naquilo que faz. Deus não lhe vai trazer... você precisa de uma pessoa na sua vida, precisa de uma esposa, precisa de um esposo. Deus vai agarrar e pum! Está aqui. E você está preparado para ter essa esposa, esse esposo? Você está preparado para ter alguém na sua vida? Esse outro alguém está preparado para andar consigo?
É aqui que nós temos que ver. Deus sabe tudo isso. Ele vai ao pormenor. Deus começou a criar a terra e depois fez nas águas, separou as águas, criou terra e depois criou sementes, criou árvores, começou a criar tudo do zero. É assim que Ele quer fazer na nossa vida, criar tudo do zero. Nós pensamos às vezes, quando chegamos a um ponto tal em que parece que não há solução, não há hipótese, você entrou no sítio indicado onde Deus pode operar. Um sítio onde Deus faz, porque não há nada possível. O homem não pode fazer nada, então para Deus tudo é possível e Ele pode operar. Quando os homens dizem, não, mas isso não é possível, agora não há solução, agora não há cura, glória a Deus. Chegou a altura de Deus operar. De Deus poder fazer o milagre, porque não vai haver intervenção do homem possível. Então Deus está livre para poder operar. Você sabe que o homem impede o movimento de Deus? Você sabe que o homem, cada vez que ora sobre um determinado assunto e vê que existe uma possibilidade de o tentar resolver, ele vai tentar resolver, impedindo Deus de o resolver? Porque se o homem está a fazer alguma coisa em relação ao assunto que ele colocou nas mãos de Deus, Deus para imediatamente. Deus para. Entenda isto. Deus uma vez me explicou e deu-me um exemplo entre mim e a minha esposa. Eu, se estivesse a fazer alguma coisa na cozinha, o que não é muito, é pouco improvável. Mas se a minha esposa chegasse e começasse a fazer o mesmo que eu estava a fazer, eu pararia. Eu não faria mais. Porque ela tem mais conhecimento que eu, sabe mais que eu. E assim Deus me mostrava a mim, quando vocês me entregam um assunto a mim nas mãos, e depois vão tentar resolver esse assunto que colocaram nas minhas mãos, eu paro imediatamente. Porque vocês querem resolver. Se vocês vão resolver, não serei eu a fazer nada. Agora, quando chegamos a uma altura de tal forma em que nós dizemos, Senhor, não há hipótese, eu não consigo fazer nada, não vejo solução, não vejo hipótese, só tu podes. E ele diz, estava a ver que não. Estava a ver que não largavas o assunto das mãos, estava a ver que não paravas de inventar coisas, estava a ver que eu não podia resolver o teu assunto. E depois nós vemos o tempo a passar. O tempo a passar. Parece que não vemos nada acontecer. Mas Deus que se movimenta no oculto, Ele está a resolver o nosso assunto. Mesmo nós não vemos. De repente lembrou-me de tanta coisa. Tantas situações onde eu passei, onde realmente eu aprendi que estando quieto resolvo mais do que estando a tentar resolver os assuntos. Há assuntos que Deus resolveu para mim sem eu fazer nada. Nada. A única coisa que eu dizia, pai, eu sei, eu já resolveste. Era a única coisa que eu dizia e fazia. E Ele resolveu. Ainda ontem, eu estava a falar com a minha esposa e eu dizia, só falta uma verba muito pequenina para resolver um assunto de anos. Uma verba mesmo pequena. Para resolver um assunto de anos de muito dinheiro. E glória a Deus, que Ele mostrou que iria resolver e ia desaparecer como ao fumo. Foi exatamente como aconteceu. As coisas solucionaram sem esforço. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu quero que você entenda que Deus vai ao pormenor das coisas. Às vezes nós pensamos, não, mas era melhor que fosse assim, era melhor que fosse assado. Será que Deus não sabe o melhor que é para nós? Será que Deus não sabe o que vai acontecer mais à frente? Não sabe o que é que escolheu para nós mais à frente?
Eu vou-lhe contar sobre um homem que entrou dentro de um barco. E quando ele entrou dentro do barco, ele virou-se para quem estava como capitão do barco, ou antes, quem era um soldado que estava como dirigente do barco, e virou-se para ele e disse assim: olha, eu sei que a tribulação, a navegação vai ser difícil. Ele ficou a olhar para ele, mas ele acreditava mais no navegador do que acreditava em Paulo. O que é que aconteceu? Exatamente aquilo que Paulo dizia. E houve um náufrago, o barco partiu-se todo, partiu-se tudo, perderam tudo. Só a vida das pessoas não se perdeu. E foram dar a uma ilha. Mas Paulo tinha avisado. Porquê? Porque o Espírito de Deus lhe tinha mostrado que a navegação ia ser difícil. Iam passar por sítios que não deviam passar e então iam perder tudo. Paulo sabia. Ele avisou, mas não quiseram crer. Entenda uma coisa, quando Deus nos mostra alguma coisa, Ele nos quer ajudar. Ele não nos quer impedir a bênção nas nossas vidas, mas nos quer ajudar a impedir que o mal nos aconteça a nós. Então, mas como é que nós sentimos isso, buscamos isso? Ouça, eu vou-lhe explicar uma coisa, é muito simples. Se você quiser falar com alguém, atualmente, conforme estão as coisas, você não precisa ir à procura da pessoa, você sabe o número de telefone dela, telefona para ela. Se você não conseguir falar à primeira, o que é que você faz? Tenta várias vezes. Se for como eu, que sou insistente, eu telefono muitas vezes. Quando a pessoa atender, você está a conseguir falar com ela. Então pergunto eu a si, porquê é que você não faz o mesmo com Deus? Porquê é que você não é persistente buscando a Deus? Eu ouço muita gente dizer, mas eu não sinto nada. E você está a procurar? Eu já cheguei a pessoas cristãs a ouvir dizer, não, Deus é Deus, sabe onde é que eu estou, sabe como é que há de falar. Quer dizer, Ele é que é Deus. Ele é que é Deus. E Ele é que se tem que submeter a ir nos buscar a nós. Ele é que é Deus. Não somos nós. O que é que eu quero dizer com isto? O que é que nós estamos a fazer para buscar a Deus? Para saber a vontade de Deus. Para saber o que é que Ele quer para a nossa vida. O que é que nós estamos a fazer? Mas eu não sinto. Essa, há muita gente que não sente. Mas se você nunca buscar, também nunca vai sentir. Mas eu gostava que Deus se manifestasse a mim, então busca. 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 Você sabe que no princípio eu comecei a orar. E quando eu orava o que eu conhecia, orava a Bíblia Sagrada. Falava versículos bíblicos, orava, dizia obrigado, Pai, que estás a abençoar a minha família, estás a abençoar a minha casa. Na altura eu estava em casa dos meus pais, eu te agradeço por tudo, agradeço pela paz, pela calmaria, por tudo, obrigado porque tu és a minha proteção. E foi. Durante anos e anos e anos foi a minha proteção. Acredita em mim. Na minha profissão foi a minha proteção. Tive um colega meu ao meu lado que levou 7 facadas nas costas. Outro colega meu do outro lado levou-se 2 tiros. Tive outro, esse então também mais encostado a mim, levou uma facada de frente. Eu, durante o meu tempo do guarda noturno, nunca sofri nada. Ou antes, levei 2 socos. Mas eu acho que foi os socos mais bem dados que eu levei. Sabe porquê? Porque eu a partir daí abri os olhos. Eu a partir daí, cada vez que ia para qualquer circunstância, já ia orar. Quando chegava lá já estava resolvido. É que às vezes precisamos de levar uns socos para aprender. Às vezes temos de ser abanados para entender que Deus é a nossa fonte para tudo. Assim como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer.
Às vezes nós temos que entender aquilo que Deus quer fazer connosco e que Ele nos quer ajudar, mas não pode fazer se nós não o buscarmos. Esta é a diferença entre aquele que se diz cristão, mas que não busca a Deus, e aquele que se diz cristão e busca a Deus. É uma diferença muito grande. Então, mas o que é que eu devo fazer? Olhe, ganhe tempo buscando a Deus. Mas eu não tenho tempo. Então arranje tempo para tirar aquilo que você faz. Não, mas eu só trabalho. Você nunca para? Paro para descansar. Até no tempo de descanso busca Deus. É que só se eu fizer, você vai ser abençoado. Você vai saber de coisas que não sabia antes. Deus lhe vai mostrar algo para impedir problemas mais à frente, como chegou a fazer a mim várias vezes. Dando sabedoria para resolver certas situações que eu não a tinha. Inclusive há soluções que eu ainda agora dou e eu reconheço que não vem de mim, que vem de Deus. Porque aquela solução eu nunca iria pensar. No entanto, veio à minha mente e eu falei-a. Quando você depende de Deus, tudo muda na sua vida. Não é o A, o B, o C, não é a solução A, B ou C, e seja ela qual for, em relação a que assunto for. Quando você depende de Deus, mesmo que tudo à sua volta você olhe e pareça que está tudo a cair, está tudo mal, está tudo péssimo, acredite, Deus está na questão. Ele só está a tornar as coisas piores para poder resolver e torná-las melhores. Você pode ver pelas várias histórias da Bíblia, ver, por exemplo, a vida de José. Deus lhe deu sonhos impressionantemente grandes, onde os próprios irmãos, o pai e a mãe, se vergavam perante ele. Ninguém entendeu na altura. O próprio pai dizia, mas vou eu e a tua mãe se humilhar perante ti? Ninguém entendeu na altura. Mas o que é que aconteceu? Ele teve de ser vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele teve de trabalhar como escravo. Trabalhando como escravo, foi levado ao maioral da casa, pois foi injustamente culpado de algo que não fez, de uma tentativa de violação. E por causa dessa tentativa de violação foi preso. Na prisão se tornou o maior de todos, ajudando na prisão. Depois revelou sonhos. Depois de revelar sonhos, e aquele que se salvou dessa revelação de sonhos que ele teve, ele disse, não te esqueças de mim. Teve mais 2 anos preso sem nada acontecer. Eu creio que alguns de nós, calhar eu também acredito que sim, iria ser muito difícil. Porque não estávamos a ver o plano de Deus, no entanto, Deus tinha um plano na vida dele. Se ele nunca tivesse ido para o Egito, nunca salvaria o seu povo. Se ele não tivesse trabalhado como escravo, ele nunca seria acusado injustamente, nunca iria parar a prisão. Na prisão nunca adivinharia o sonho, e por causa de adivinhar o sonho foi levado a Faraó. E por causa de ir perante Faraó, foi levado a primeiro-ministro e pôde salvar o seu próprio povo. Às vezes nós não entendemos que as coisas que nos estão a acontecer, às vezes as coisas que não são melhores, as coisas que às vezes não são boas, não entendemos muitas das vezes que é parte de um plano de Deus para nos abençoar. Cada vez que nós vemos e pensamos Jesus a ser crucificado, pensamos em algo horrível. Deus não pensou assim. Deus pensou num plano para salvar a humanidade. E deixou que Jesus levasse sobre ele toda a maldição que estava destinada para o povo da terra. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi através do sofrimento do seu Filho Jesus que o Pai
conseguiu trazer agora para ele muitos filhos. O sofrimento não é o fim. É apenas um meio para que Deus possa abençoar. Muitas das vezes, quando nós vemos falta de alguma coisa, pensamos, e agora? E agora? Deus diz, agora estás no meu planeta, estás no meio, eu posso fazer do nada tudo. Deus me está a fazer lembrar tanta coisa. Entenda que muitas das vezes, como só nós somos levados até ao pó, é circunstâncias que não são boas. É Deus nos a preparar para o que vem aí. Para o que vem aí de bom. Para o que vem aí abençoador. Para que nós sabermos que não foi nas nossas capacidades, mas foi na capacidade de Deus que tudo veio. Há um canal no YouTube cristão. Recebeu há pouco tempo, coisa de uma semana, uma placa de diamante. A placa de diamante quer dizer que ele tem 10 milhões. Eu vou voltar a repetir. 10 milhões de inscritos. O canal começou em 2015. No espaço de 2 semanas já tinha 9 mil pessoas a segui-lo. Ele é um canal cristão. É o único canal cristão que recebeu a placa de diamante. Ele faz vídeos que coloca na internet que abençoa as pessoas. E ele o nome do canal é Pastor António Júnior, é brasileiro, uma bênção. E eu quero que você entenda uma coisa. Ele começou pequenino, mesmo pequenino. E quando ele pensava que não havia hipótese, foi quando Deus agarrou em tudo e tornou grande. É assim que acontece na vida das pessoas, daqueles que ele crê. Aqueles que começam a depender mais de Deus do que das suas próprias capacidades. Então Deus agarra e torna-os grandes. Glória a Deus. Ao ver aquele canal eu entendi algumas coisas. Percebi algumas coisas. Numa entrevista que ele fez, quando eu ouvi, entendi muito, muito mesmo. O que é que Deus faz e como Deus está a fazer. E eu quero que você entenda a circunstância que você está, por qual você está a passar, não é o fim. É o meio por qual Deus vai utilizar para o. Não se deixe ir abaixo com as circunstâncias. Não se deixe ir abaixo com aquilo que parece impossível. Porque você está no mundo de Deus agora. O impossível é a possibilidade de Deus fazer grandes coisas na sua vida. Você crê nele, confia nele e entrega tudo a ele. Deus é preciso naquilo que faz. E isso é impressionante. À medida que você lê a Bíblia, você vai ver coisas impressionantes. Mas para isso você tem que dedicar tempo a ler, a buscar a Deus. Quando você ler a Bíblia, não leia só como você lê um livro, porque isso é um erro. Você deve agarrar na Bíblia e pedir, Espírito Santo de Deus, ajuda-me a entender a palavra. E começa a ler. E aí, a palavra de Deus começa a revelar para si. Eu quero vos mostrar algo que Deus fez para você entender a preparação que Deus faz. Já que estamos em Gênesis, vamos a Gênesis 15, 12. Gênesis 15, 12. Até esta altura, o que é que aconteceu? Deus chamou um homem com 75 anos de idade, Abraão, chamou-o porque viu nele algo diferente.
chamou-o e disse: anda comigo para a terra que eu disser, e se tornou nómada andando em tendas. E Deus o abençoou muitíssimo. E agora chegou uma altura em que tem um sono profundo sobre Abraão. Gênesis 15, 12, e diz: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Deus a Abraão: saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-los-á afligi-lo-ão de Laão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente ou nação a qual serviram, e depois sairão com grande fazenda. Agora eu quero que você entenda isto. Deus está a falar sobre o povo ir para o Egito, exatamente através de José, foram para o Egito. Eles cresceram lá, tornaram-se muitos, e então, na altura, o novo faraó agarrou e fez-los escravos. E Deus mostra a Abraão, entre 600 a 500 anos disso acontecer, lhe revela a ele o que é que ia acontecer. E revela que eles sairiam de lá com grande fazenda. Exatamente o que aconteceu. Porque no dia em que houve a última praga, no último dia em que houve a última praga, à medida que o povo saía, pedia fazenda aos egípcios, os egípcios davam-lhe tudo, deram-lhe ouro, prata, deram-lhes tudo que eles pediam. Deus preparou 500 a 600 anos antes uma coisa que ia acontecer. Eu podia-vos levar ao cumprimento disso, mas eu vou-vos levar a outro sítio. Vamos a Isaías 53, 3. Isaías 53, 3. Isaías é um profeta de Deus. Perante a Bíblia e perante nós, o que dizemos, é um dos profetas maiores. Não quer dizer que ele fosse maior que os outros. É um dos profetas que tem mais coisas escritas e onde há mais leitura sobre ele. Este Isaías é impressionante na descrição que ele faz. E ele dá uma descrição de Jesus entre 700 a 750 anos antes de Jesus vir à Terra. Eu quero que você entenda que Deus preparou todas as coisas antes. Inclusive, quando você ler os Evangelhos, várias vezes Jesus diz para que se cumpram as Escrituras, para que se cumpra o juízo, para que se cumpra aquilo que Deus preferiu em relação a ele. As coisas aconteciam para que se cumprisse aquilo que foi escrito. Portanto, por isso é que a Bíblia se concorda no velho para o novo e do novo para o velho. Veja o que está aqui escrito, Isaías 53, 3. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, e como um dos que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O que é que isto aconteceu? Aconteceu quando ele tinha sido chicoteado. A cara dele estava completamente transformada, inchada e tudo mais, de todo o espancamento que ele tinha levado. Depois no versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reportámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas hoje foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. De quem contara o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. Puseram na sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua prosperidade prolongar os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Quando diz aqui, ele foi posto na morte, na sepultura do rico. Você sabe, quando Jesus foi crucificado, houve um rico que foi pedir o corpo de Jesus? E quando deram o corpo, porque esse rico era conhecido, deram o corpo de Jesus a esse rico, ele foi colocar numa sepultura que ele tinha feito para ele, para esse rico. Uma sepultura nova. Isaías descreveu perto de 700 anos antes do que ia acontecer. E tudo o que descreveu, tudo aconteceu. Mas entenda que havia um propósito de Deus para tudo isto. Havia um propósito para mostrar ao mundo que Jesus viria sobre a terra. O Messias tão aguardado pelos judeus, que não é reconhecido pelos judeus, mas que ele veio para salvar o mundo. Deus foi preciso naquilo que fez, exatamente como opera nas nossas vidas. E eu quero que você entenda que Deus, apesar de você não ver, Ele está a trabalhar no seu assunto. Ele está a trabalhar para o abençoar, para levar a bom porto aquilo que você quer na sua vida. E você pode dizer, mas como é que eu sei? É aqui que entra a fé e a confiança num Deus que fez já tudo por si. Uma das coisas mais duras que eu leio aqui está escrita em Isaías 53:10. Veja lá. Isaías 53:10. É uma das coisas mais duras que eu leio. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar. Eu quero que você entenda. Deus se agradou tratá-lo mal a Jesus. Deus se agradou em torná-lo ele doente na cruz, naquela altura. Na descrição que nós temos bíblica aparece Jesus crucificado. E quando Jesus está crucificado diz: Senhor, por que me desamparaste? Dizia ele ao Pai. Você sabe porquê? Porque Deus Pai e o pecado não podem estar juntos. Nem nunca estarão. E naquela altura Jesus levava o pecado da humanidade no seu corpo. Levava a enfermidade no seu corpo. Levava as doenças no seu corpo. Levava o pecado nele. E Deus Pai se afastou dele. É das passagens mais duras que eu leio na Bíblia. Em que Deus Pai fez isso por causa de cada um de nós. Para que nós, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, fôssemos perdoados. Fôssemos curados.
Não porque merecemos, não porque fizemos o bem, não, porque Jesus pagou o preço por nós. 700 anos. 700 anos. E ainda hoje, perto de 2020 anos mais à frente, depois de Jesus ter sido crucificado, ainda hoje Deus cura, liberta, abençoa, por causa de que Jesus fez a cruz. E Ele é preciso naquilo que faz. Você vai ser abençoado não porque você merece, mas porque você pediu e porque Jesus morreu por si. Se calhar é melhor inverter isto. Eu vou dizer primeiro porque Jesus morreu por si e porque você pediu. Deus, quando olha para nós, já não olha da mesma forma. Olha através de Jesus para nós. Jesus está à direita de Deus Pai a interceder por nós constantemente. Entenda uma coisa, que a Trindade Divina é Deus Pai, Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Não existe outros. Não existe outro intercessores perante o Pai. Por favor, entenda. A Bíblia não fala sobre outros intercedores. Aqueles que intercedem perante o Pai. O único que a Bíblia descreve como aquele que intercede perante o Pai é Jesus. E intercede dizendo: Pai, eu sofri por eles. Perdoe-lhes. Entenda, Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso nós somos batizados. Não existe o outro. Alguns podem dizer, não, mas é uma forma de chegar a Deus. Não existe outra forma de chegar a Deus a não ser através de Jesus. Não existe outro. É quem é dado poder ser salvo. Porque a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crerem no seu nome, no nome de quem? Jesus. E cada vez que falo de Jesus, eu lembro-me sempre da mesma coisa. Sabe de quê? Da bênção de Deus. E me lembro o poder que existe neste nome. Eu lembro-me da primeira vez que eu preferi perante uma pessoa que estava endemoniada, uma pessoa que estava possessa de demónio, a primeira vez que eu falei a palavra Jesus a ela, ela começou a revirar os olhos e começou a manifestar-se. Porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. No céu, na terra e debaixo da terra. E ninguém que tenha possessão demoníaca aguenta a palavra Jesus. Porque é o nome sobre todo o nome. Entenda que muitas das vezes nós trazemos, sem querer, maldição para casa por causa de algumas coisas que nos dão, algumas coisas que nós trazemos, onde não vemos maldade nenhuma, mas é a maldição que vem. Cada vez que nos dão imagens de algum santo, de alguma coisa, estamos a trazer problemas para a nossa casa, estamos a trazer problemas para a nossa vida. E você pode dizer, não, mas isto era do meu familiar, assim, é do meu familiar assada, é uma recordação que eu tenho delas. Por favor, mande isso fora. Só terás trazer problemas para a sua vida. Aquilo que lhe está a acontecer de mal tem a ver com isso. Porque você está a desonrar o seu Deus, mantendo isso em sua casa. Se você quer honrar a Deus, livre-se de tudo isso. Entenda, você foi batizado e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi batizado em outro nome. Então honrai a esses. Entenda que é a vontade de Deus o abençoar, mas os pecados que nós fazemos o impede de nos abençoar. E que pecados são esses?
Existe tanta coisa. As imagens que você pode ter em casa, porque eram do pai, da mãe, da avó, do primo, do tio, sei lá, era uma recordação. Eu não estou a falar de imagens de pessoas, eu estou a falar de imagens de santos. Se dizem santos, que não são santos nada. Eu estou a falar de coisas que você pode fazer, pode criar problemas para a sua vida, quando você não perdoa alguém por aquilo que lhe estão a fazer, por aquilo que estão a magoar. Deus diz, se tu não perdoas aos homens, eu não vos perdoo a vocês. E então o que fizeram? Entrega o assunto nas mãos de Deus, deixe Deus resolver. Ele diz, minha é vingança, eu retribuirei. Eu estou a falar de como é que Deus opera. Você tem que entender de uma vez por todas. Ele quer o melhor para nós. Mas tem que sair de nós os impedimentos que impedem Deus de abençoar. Temos que tirar da nossa vida aquilo que impede de Deus abençoar. Aquilo que Deus nos mostra que é um erro, nós temos que pedir perdão e mudar. E se no caso nós não conseguimos mudar, pedir a Deus, Senhor, ajuda-me a mudar. Que eu quero na minha vida. Eu quero ser abençoado. Cabe a si, entenda muito bem, cabe a si ser abençoado ou não. Porque eu quero que você pense sobre isto. E isto é algo que você deve manter dentro de si. Se Deus agradou moê-lo, agradou tratá-lo mal, agradou crucificá-lo, ser espancado, sem razão, porque não havia razão para fazerem isto. Não havia razão plausível no mundo. Jesus não fez nada de mal, não falou nada de mal. No entanto, ele foi crucificado, maltratado, chicoteado, espancado, cuspido, espetaram-lhe lanças. É que ele morreu. Ele não fez nada de mal. Agora entenda uma coisa: se Deus permitiu isto ao seu Filho, Jesus, para que nós pudéssemos viver para a justiça, porque Jesus veio a ser a nossa justificação, será que Ele não quer o melhor para nós? E se você disser, mas eu não estou a ter o melhor, então o que é que há na sua vida que impede a bênção? E o que é que há na sua vida que está a impedir a bênção? Se você me disser, mas eu não sei, está numa boa altura de você buscar a Deus. Está numa boa altura de você parar de fazer as outras coisas e no seu tempo livre buscar a Deus. Ao fazer isso, você vai ter uma transformação incrível na sua vida. Uma transformação incrível. Uma transformação que o vai levar à bênção. Que vai levar a ver, porque Deus lhe vai mostrar aquilo que está a impedir na sua vida. E vai lhe trazer para a bênção. Mas para isso você tem que buscar. Pois eu não estou a dizer que não há problemas, porque infelizmente há. Eu estou-lhe a dizer é que os problemas têm solução. Mas para isso você tem que ficar quieto e sossegado e buscar a Deus. Não se queixe do que é que está a acontecer. Busque a Deus. Busque a Deus. Se Ele permitiu que Jesus morresse por si, não fará com Ele todas as coisas?
Deixa-nos, eu penso que é em Romanos, Romanos 8, 32. Vamos começar no 31, desculpem. Romanos antes 31. Eu quero que você entenda uma coisa. Talvez quem me conhece sabe. Eu conheço alguns versículos bíblicos e conheço, não muito, mas conheço alguma coisa. Mas se me perguntar onde é que está, para mim, graças a Deus que Deus me trouxe até a mim os tablets e os telemóveis e eu consigo muito facilmente procurar os versículos do qual eu quero. Porque a minha memória é mais fotográfica do que de fixar as coisas. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Como é que ele também não nos vai abençoar? Então, se ele não poupou o próprio filho por nós, por que é que não nos dará a bênção a nós? É impossível. E você tem que manter isto no seu coração. Deus o quer abençoar. Deus o quer curar. O quer libertar. O quer fazer de si a pessoa feliz e contente. Mas entenda uma coisa. Ir da sua vida aquilo que é impedimento. Aquilo que é impedimento de você receber a bênção. E você diz, mas o que é? Eu não sei o que é a sua vida. Mas se você buscar a Deus, Deus lhe vai mostrar. Eu sei que vai. E como é que Ele vai mostrar? Pois eu não sei. Eu sei que ele é muito inteligente. Sabe que nós somos inteligentes também. Não tanto quanto Ele, mas também somos inteligentes. E Ele vai se mover perante aquilo que nós conhecemos. Por exemplo, eu gosto bastante de filmes. Já gostei mais de filmes, mas gosto bastante de filmes. E Deus me fazia lembrar partes de filmes para poder chegar até mim, para me lembrar de certas coisas. Eu já contei isto várias vezes. Um irmão nosso tinha um problema em casa e diz que sentia coisas em casa. Sentia vultos em casa. E ele dizia que era num determinado armário, quando ele passava lá, que era ali que sentia. E eu disse, dá a volta a esse armário todo, tem que ser lá. Mas não, já tirei tudo, não vejo nada. É dentro desse armário que está, é dentro desse armário, tira tudo cá para fora. E ele tirou tudo. Eu disse a ele para ele orar antes de fazer aquilo. Ele tirou, os olhos deles foram abertos e ele viu, eram uns discos de vinil que tinham coisas que não prestavam. Ele mandou imediatamente aquilo fora e ele deixou de sentir os vultos dentro de casa. O que há que está a impedir na sua vida? Eu não sei. Pode não ser nada, pode não ser objetos. Pode ser a sua forma de estar, de viver. Então o que é que você deve fazer? Buscar a Deus. E Ele lhe mostrará. Eu não sou Deus. Entenda uma coisa. E eu não sei tudo. E graças a Deus que eu não sei tudo.
mas sei que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E você pode dizer, mas eu não tenho pecado. E se você diz isso, você já está errado. Porque a Bíblia diz exatamente isso. Se alguém diz que não tem pecado, já está errado. Porque infelizmente todos nós erramos, todos nós pecamos. Por isso a nossa busca constante a Deus de buscar, de retirar de nós aquilo que não presta. Já contei isto várias vezes. Eu estive na tropa e na tropa havia um caldeirão muito grande, agarrado ao chão. Uma panela elétrica agarrada ao chão muito grande. Levava muitos litros. E era lá que era feito o café da manhã e depois era lavado. Era lá que era feita a sopa e era depois lavado. E era lá que era feito o feijão. E então aquilo era cheio de água. Depois com o pau da vassoura, não com a vassoura, mas com o pau da vassoura, era despejado para lá para dentro dos sacos de feijão e depois era mexido. E o feijão que vinha ao de cima era tirado com uma grande colher para o chão, que depois era lavado o chão. Aquele feijão não estava bom. E muitas das vezes à nossa vida vem ao de cima de nós, vem até à nossa boca, até aos nossos pensamentos, coisas que não prestam. E é Deus a mostrar que aquilo está dentro de nós, o que é que nós queremos fazer. E então é nessa altura que nós dizemos, Senhor, retira isto de mim, o que não presta. E então Deus tira. Caso você não diga nada, vai voltar para baixo outra vez e vai manter-se dentro. Deus é muito preciso naquilo que faz. Mesmo muito preciso. E nós vemos que é Deus que agarra e faz todas as coisas. Faz toda a bênção nas nossas vidas. Mas entenda uma coisa. Você não o buscar, você nunca vai saber as coisas. Deus não se vai revelar assim. Porque só quando você busca que Ele se manifesta assim. Só assim. Só assim. Eu sei de pessoas que ainda não tinham aceito Jesus e que fizeram isso. Sabe o que é que lhes aconteceram? Na semana a seguir, alguém lhes falou de Jesus. Eles buscaram a Deus, e na semana a seguir alguém lhes falou de Jesus. O caminho, a verdade e a vida. E depois elas aceitaram Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. Aceitaram o que Ele fez na cruz como sendo em seu lugar. E a sua vida transformou-se radicalmente. Eu lembro-me de uma dessas pessoas estar à porta de uma igreja, ainda não tinha aceito Jesus, e via as pessoas a sair dentro da igreja, e via a alegria que elas sentiam. E ela dizia para si própria, eu quero esta alegria dentro de mim. Por exemplo, se você me perguntar a mim se eu via alegria nas pessoas ou não, eu não me lembro de nada. Eu lembro-me que queria uma solução para a minha vida. Por isso busquei a Deus. Unhas e dentes. E Deus me deu a solução. E eu lhe vou contar uma coisa, ainda hoje, Ele é a minha solução. Grande parte das coisas. Grande, se não todas as coisas. E às vezes as coisas que eu não ponho e tento resolver eu, às vezes dão-me barracada. Mas valia ter posto nas mãos de Deus e deixar Ele operar. Mas aí eu estou a aprender também. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Andando com Deus. Andando com Deus. Andando com Deus. Todos nós. Todos nós. Todos nós precisamos de Deus. E todos nós temos que reconhecer que erramos, que somos pecadores.
que somos justificados por Deus por aquilo que Jesus fez na cruz, por nós, e por isso o nosso pedido de perdão. Há atitudes que falamos, que dizemos, que não são boas, mas você é que tem que reconhecer isso, não é os outros. Você. Pedir ajuda a Deus. Você não imagina a alegria que é para Deus cada vez que nós pedimos a Ele. Não alegria por causa do que é que nós estamos a passar, mas às vezes alegria porque nós reconhecemos que estamos errados. Precisamos de ajuda. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, olha, mais uma vez eu estou aqui, Senhor. Mais uma vez, eu te quero na minha vida mais e mais. Eu preciso de Ti. Eu preciso mesmo de Ti. Muita coisa eu tento resolver e não dá, não funciona. Outras até têm funcionado relativamente. Mas, Pai, deixa-me honrar-te na minha vida, a Ti, buscando-te a Ti em primeiro lugar para todas as coisas. Porque eu sei que Tu és a solução de tudo. Tu és a minha bênção para tudo, Senhor. Ajuda-me a controlar a minha boca, aquilo que eu falo. Ajuda-me a controlar os meus pensamentos, aquilo que eu penso. Ajuda-me no meu comportamento perante Ti e perante todos. No nome de Jesus. Eu faço o que te agrada a Ti. Então, eu sei, vou abençoar. Tudo para a Tua glória e honra. No nome. A Ti te damos toda a glória, toda a honra. Amém, amém, amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Desculpem, boa semana. Agora já não é bom fim de semana. Boa semana. Mas que seja um bom fim de semana para o próximo. Que esta semana seja de bênção. E busca Deus. Por favor, busca Deus. Você vai ver coisas incríveis, saber coisas incríveis. Deus lhe vai mostrar maneiras de você impedir problemas na sua vida. Eu sei que Ele já fez comigo isso. E Ele faz constantemente. Por isso busca o Senhor. Busca o Senhor. A palavra de Deus diz para você se fechar no seu quarto, ficar sozinho e buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. E diz, a Bíblia diz que Ele o vê, que Deus o vê em oculto e o recompensará. Portanto, faça isso e seja abençoado. Muitas bênçãos. Amém.